Oi, turma, eu me chamo Sulene Maria Cunha, estou aqui mais uma vez com vocês para continuarmos o nosso assunto que está na sequência didática número 5, tá? Vamos começar a trabalhar com vocês a segunda fase modernista, de 1930 a 1945, e vamos iniciar a poesia desse momento. Vamos falar de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, ok? Esse assunto, ele está na unidade 11 do livro didático de vocês, na página 490. Nós vamos, muito em linhas gerais, fazer uma abordagem sobre o capítulo 32, página 492 a 505, e depois o capítulo 34, página 514 a 524. E daí vocês podem se perguntar por que não temos aqui o capítulo 33. Porque o capítulo 33 tá, vai ficar por conta do professor Paulo. Ele vai gravar uma videoaula sobre Murilo Mendes e Jorge Lima. Sobre as características da segunda geração da poesia deste momento, eu quero comentar com vocês que essa geração, ela foi uma geração mais acomodada. Ela não foi uma geração tão rebelde como na fase heróica. Por isso nós a chamamos de fase de acomodação, de consolidação. Tá? Então, a poesia de 1930, ela prolonga e aprofunda as realizações da fase de 22. Há uma conciliação entre a poesia tradicional e a poesia modernista, ou seja, temos, por exemplo, um Vinícius de Moraes, que escreve com características da poesia da fase heróica, mas também é um poeta que não joga fora as tendências clássicas. O Vinícius de Moraes escreveu muitos sonetos, e soneto, vocês sabem, é uma forma clássica de poema. Há também uma conciliação entre o nacionalismo e o universalismo. Tá? Poesia de cunho existencialista, poesias de cunho filosófico, na busca de compreender a existência humana, de compreender o tempo, e as ansiedades e as angústias humanas. É uma poesia de inquietação social, tá? Mas também é uma poesia que trata de temas amorosos, que é bem próprio de temática poética, né? A poesia desse momento traz, né, para o leitor muitas vezes uma denúncia social, só que desta vez uma denúncia social sutil, leve, mas de grande profundidade reflexiva. Então, os poetas também vão fazer uma abordagem sobre as questões sociopolíticas do seu tempo. Apresentando aqui para vocês os poetas da geração de 1930. Né? Temos aí o Carlos Drummond de Andrade, um dos mais importantes poetas brasileiros do século XX, uma poesia em que ele apresenta as angústias de seu tempo, né, com o seu sentimento de mundo, né, à flor dos seus poemas, e expresso com toda a sua sensibilidade e com um olhar, né, que capta as angústias do ser humano. Temos aqui Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, poetas espiritualistas, que desenvolve uma poesia bastante intimista, também reflexiva, de profunda sensibilidade. A Cecília Meirelles, com seu traço de leveza, traz para a literatura a face
das escritoras do seu tempo. Tivemos na prosa Raquel de Queiroz e na poesia Cecília Meirelles, e lá por volta de 1945 teremos aí a escritora Clarice Lispector, trazendo para a literatura esse olhar feminino. Murilo Mendes e Jorge Lima apresentam uma poesia metafísica e religiosa, sendo que Murilo Mendes traz aspectos surrealistas em alguns de seus poemas, enquanto Jorge Lima traz aspectos regionalistas em alguns de seus poemas, ok? Continuando aí nos nossos estudos da poesia da segunda geração modernista, sabemos que na década de 1930, os poetas tinham como proposta a reflexão sobre o sentido de estar no mundo, como é inclusive o caso das poesias do Carlos Drummond de Andrade. Enquanto a primeira geração experimentou uma grande variedade de temas e de técnicas da poesia, a segunda geração ela é caracterizada por uma produção de forte dimensão social. Ora, os poetas dessa geração estavam abalados com o contexto histórico, não é? Aquela questão sombria da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades cometidas em nome do poder. Os poetas, então, resgataram a crença no humano, não é? A crença na espiritualidade. A poesia intimista se fez presente nesse momento. Os poetas procuravam, por meio dos seus fazeres poéticos, uma interpretação da realidade na tentativa de entender o dinamismo das relações entre o homem e o universo que ele habita. Então, pessoal, os poetas dessa geração não desprezam as conquistas formais da geração anterior, mas eles continuam numa esfera muito mais de compreensão do mundo. Usaram para isso também, não é, os versos livres, a liberdade de pontuação, a poesia sintética, os poemas prosaicos, mas também usaram outras formas de poemas clássicos. Então, o Drummond expressa esse sentimento do mundo, enquanto Vinícius, Cecília Meirelles e Augusto Frederico Smith fazem da sua poesia um caminho para a religiosidade, em busca de um apoio místico para a solução das suas indagações, né, do sonho, do escapismo. Jorge Lima e Murilo Mendes tratam na sua poesia, né, da sensibilidade religiosa e de tons do inconformismo social, ok? Sobre Drummond, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa classificação da produção literária dele, né? A poesia do Drummond, ela classifica-se em 3 fases. Uma poesia em que o eu lírico, a persona lírica, marcado pela poesia irônica, ele se sente maior que o mundo. Então, uma persona lírica capaz de expressar a sua realidade social de tom muito seguro, não é? E muito irônico. Enquanto que as poesias marcadas pela persona lírica eu menor que o mundo, é uma poesia que busca refletir sobre as questões sociais do mundo, do tempo em que vivia Carlos Drummond de Andrade. Por outro lado,
nós temos também uma persona lírica, tá? Que vai abranger e trazer para o leitor uma poesia metafísica. Portanto, nós temos aí um eu igual ao mundo. Então é simples, é você pegar um poema do Drummond e perceber se o poema traz um tom seguro, irônico, tá? Você tem aí uma persona lírica maior que o mundo. Se o poeta trata no seu poema de uma questão em que ele mostra a sua pequenez, a sua fragilidade, você está diante de uma persona lírica menor que o mundo. E quando você lê uma poesia indagativa sobre as questões do tempo do Drummond, uma poesia que busca reflexão, que busca encontrar, dar uma resposta para as suas questões, aí você tem uma persona lírica, eu igual ao mundo. Pois bem, eu coloquei para vocês esse slide aí que tem, que eu apresento para vocês, né, os pontos mais importantes da temática do Carlos Drummond de Andrade, tá? E o ideal é que vocês leiam textos do Drummond com essas anotações aí, vai fazendo e levantando as características temáticas dos poemas que vocês poderão pesquisar e ler, tá? E lá no final eu vou dar para vocês uma lista de leitura. São poemas fáceis de ser lidos, Drummond é sempre bom ler, tá? O que eu preciso comentar com vocês aqui? Que o Carlos Drummond de Andrade, ele apresenta em muito dos seus poemas um contexto muito ligado ao contexto doméstico, ao contexto do cotidiano, daquilo que é rotineiro, tá? Fora isso, o Drummond também escreveu poemas muito ligados à sua memória, ao seu tempo, quando morou em Itabira. Ele nasceu em Itabira, filho de pais fazendeiros e mineradores. Então, todas essas lembranças, né, esses resíduos das suas lembranças, são expostos em alguns dos seus poemas. O Drummond tem uma necessidade de demonstrar ao leitor essa forma ansiosa de ver o mundo, essa ânsia de escapar daquilo que é insuportável no mundo, né? Do contexto familiar também. Assim como muitos e muitos poetas, o Drummond trouxe para a sua poesia, tá, elementos como o amor e a mulher, numa percepção inovadora de ver o amor, ok? Então, o que nós podemos dizer? Que no conjunto de obras do Drummond, há várias linhas poéticas. Então, temos uma poesia saudosista que tratava da questão da família, uma questão mais rebelde do ar insuportável da família, a vontade de sair daquilo que é óbvio, não é? A saudade da sua terra natal, a poesia intimista que gira em torno do amor, da mulher, da reflexão sobre o mundo, da reflexão sobre o estar no mundo. Um poeta também que se apresenta um ser desajeitado nesse contexto em que ele viveu. Tá? Aí eu sugiro que vocês leiam um poema dele chamado Poema de Sete Faces, em que a primeira estrofe diz o seguinte: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vive à sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Então, vai ser um desajeitado. Gauche é uma palavra afrancesada que significa ser estranho, ser desajeitado. Era assim que Drummond se sentia, né? Um desajeitado, né? Um estranho
não é? Então, a poesia do Drummond, tá, foi contemplada também com essa participação social, metafísica, onde a persona lírica faz uma reflexão sobre a essência humana. Por quê? Para que pudesse entender a realidade do seu tempo. E daí você tem um Drummond com um sentimento enorme, tá? Que é o sentimento de mundo. E eu sugiro que vocês leiam um poema do Drummond chamado Mundo Grande, tá? Onde o poeta, na sua fragilidade humana, não consegue abarcar o mundo com seu sentimento. Então, no poema, tá, Mundo Grande, ele diz que já que ele não consegue envolver o mundo com todas as suas condição, ele se expõe na banca de revistas e jornais, ou seja, tornou-se escritor para então falar do seu sentimento para os seus leitores, falar do seu sentimento para o mundo, tá? O Drummond tinha uma necessidade muito grande de enfrentar e entender a realidade, tá? E de compreender e indagar sobre essa realidade, não é? Aí numa perspectiva de um sentimento da persona lírica igual ao mundo, ok? Mas, por outro lado, Drummond foi intensamente modernista, não é? Ele escreveu poemas chamados poemas pílula, que são poemas curtos, que apresentam até certo ponto uma carga de humor, às vezes de ironia, numa linguagem bem telegráfica, não é? E bem à moda dos futuristas. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é um poema do Drummond que foi publicado em 1928 numa revista de antropofagia, onde ele usa a estilística da repetição, tá? Que é um poema bastante conhecido do Drummond. Alguns até criticam esse poema, né, para mostrar para vocês um poema onde o poeta usa a linguagem coloquial, né, onde ele usa a expressão, né, da problemática do seu tempo, a busca da compreensão desses problemas. O poema chama No Meio do Caminho e eu quero pedir licença para a leitura, ok? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Percebe como o poeta desloca a pedra, tá? Numa tentativa, talvez, de mostrar ao leitor que a pedra pode estar no início do caminho, no meio ou no fim. Há várias análises sobre esse poema, tá? Podemos até entendê-lo como um poema metalinguístico. Mas a pedra aí, ela é constante no caminho. Ela está em todos os versos, sendo deslocado, né, de final do verso para meio do verso e depois para o início do verso. Tá? Uma outra colocação aqui é o uso do verbo ter no lugar do verbo haver. É o uso da linguagem coloquial, tá, do poema. Quando ele diz que nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas, você tem um olhar exausto, cansado, que está enxergando sempre isso. É bem interessante essa relação
do poema do Drummond com as retinas. Há outro poema dele, no próprio poema Sete Faces, onde ele coloca, né, novamente o elemento retina, que demonstra uma certa... você olha tanto para aquilo que você fica acostumado, embora exausto. Ok, pessoal? Concluindo o slide anterior, né, temos aí o uso da linguagem coloquial pelo Drummond, a estilística da repetição, o Drummond que se sente um desajeitado no mundo, como, por exemplo, pedir para vocês lerem o poema de Sete Faces, tá? Essa tentativa de se adequar ao seu momento, né, ao seu contexto social, o seu sentimento de mundo, né, e aí a leitura de um poema chamado Mundo Grande vai ajudá-los a entender essa questão. Né? Os poemas do Drummond são poemas que giram em torno da sondagem, da observação e da síntese. As observações que a gente encontra no poema do Drummond são situações do cotidiano, que emana das ruas, dos prédios, das janelas, enfim, né? E poemas da sua memória de Itabira, ok, pessoal? Pois bem, continuando aí, né, a nossa apresentação de slide, vamos lá. Quem não conhece Vinícius de Moraes, né, pessoal? Quem não o conhece? Vinícius de Moraes, ele nasceu em 1913 e faleceu em 1980. Ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro, tá? Ele foi poeta, dramaturgo, jornalista, cantor, compositor, grande poeta lírico, sonetista de primeira linha e também foi diplomata. A produção literária do Vinícius de Moraes passa por 3 fases distintas. Segundo o próprio Vinícius, quando ele ainda imaturo, muito jovem, ele gostava de escrever poemas que traziam um certo transcendentalismo noturno e um tom religioso. Segundo ele, herança e influência, né, do Augusto Frederico Smith, que também é um poeta dessa geração. Tá? Bom, ele já mais maduro, em 1943, ele publica um livro chamado 5 Elegias. E em 1946, ele publica um outro livro chamado Poemas, Sonetos e Baladas. A partir da publicação do livro 5 Elegias, o poeta, já mais maduro, já mais seguro, apresenta um tipo de poesia que demonstra ao leitor um sentimento, um amor à humanidade, tá? Uma fé na redenção dos homens. Bom, por volta de 1950, tá? O Vinícius de Moraes, já na sua última, né, vamos dizer assim, a última fase fase da sua produção literária, já é decisivo a sua participação na criação da música popular brasileira, da bossa nova. Tá? E nesse ponto aí, pessoal, eu quero comentar com vocês como é forte a relação da poesia com a música. E como o Vinícius de Moraes transita muito bem entre o que é fazer poesia e o que é, tá, alinhavar essa poesia à música e vice-versa. O Vinícius de Moraes nos traz uma poesia emotiva, sentimental, delicada, sensorial, acima de tudo erótica, mas um erótico sensorial, sabe? Tanto na música quanto na poesia. Os poemas do Vinícius de Moraes, eles trazem sempre um tom erótico, mas como eu disse para vocês, um erótico sensual. Traz também uma paixão pela vida, pela boemia. Claro, tudo isso sem deixar de lado
a ternura e o amor próprio de um boêmio como Vinícius de Moraes. Tá ok? Pessoal, só mais uma informação sobre o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, por questões políticas, esteve exilado, né? Ficou fora do Brasil há algum tempo. E ele, no exílio, escreveu um poema lindo, que eu até indico para vocês lerem, que é um poema chamado Pátria Minha. Muito legal o poema, tá bom? Tá aí, pessoal, vamos falar de Cecília Meirelles, hein? Por falar em Cecília Meirelles, na página 515 do livro de vocês, tem um texto chamado Poderosas Mulheres. Eu quero chamar a atenção de vocês nisso, porque aparece na prosa uma grande escritora chamada Raquel de Queiroz, que vocês já estudaram. Aparece aqui a Cecília Meirelles na poesia e mais tarde na prosa vai aparecer Clarice Lispector. E não podemos deixar de falar para vocês como as mulheres aqui conquistam um espaço de reconhecimento como escritora da literatura brasileira, né? Esse olhar feminino para a literatura, né? E isso é muito importante. Mas vamos lá. A Cecília Meirelles, ela tem como temática em seus poemas a transitoriedade da vida, a efemeridade da vida e das coisas. É o tema do Carpe Diem. Ela é uma poeta simples, leve. As poesias da Cecília Meirelles, elas são recheadas de musicalidade, de versos curtos. Aí a gente diz que a Cecília Meirelles, ela é neossimbolista, não é? Por causa da musicalidade, do trabalho com as palavras entre sílabas tônicas e átonas, os versos curtos, a leveza, né, de como ela apresenta determinado tema. As tonalidades voláteis aparecem na poesia da Cecília Meirelles, dando, né, um encanto afetivo. Então, as imagens do tempo, do espaço, da solidão se unem para delinear essa leveza mística da poesia da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela prima pela perenidade, tá? E essa perenidade, ela está naquilo que não é palpável, naquilo que transcende, no metafísico. Até mesmo porque ela foi influenciada por leituras de filosofias orientais, né? E isso traz uma experiência mística para a poesia dela. Presente em sua poesia, os elementos como terra, ar, fogo. Né? Então, essa Cecília Meirelles é essa poeta que ela não só escreveu literatura infanto-juvenil, literatura adulta, como ela escreveu literatura infanto-juvenil. Cecília Meirelles era uma professora, até fundadora da primeira biblioteca infanto-juvenil. Então você tem uma Cecília Meirelles sempre trabalhando nessa busca, né, da perenidade, nessa revelação de que a vida é passageira. Tá? Na página 516 do livro de vocês, tem alguns textos, 2 textos da Cecília Meirelles. E no final das nossas aulas aqui, eu deixei um texto dela que eu gosto muito, chamado Motivo, que é um texto muito bom, tá? Então, eu deixei aqui nos slides para vocês, tá certo? A Cecília Meirelles, ela é uma poeta intuitiva, né? Ela é uma poeta do tempo de compreensão do mundo da forma mais sutil e mais leve possível. Ok, pessoal? Cecília Meirelles também escreveu, né, um poema épico chamado Romanceiro da Inconfidência, onde, depois de longos anos de pesquisa,
a Cecília Meirelles reconta em versos, na sua visão feminina, tá, da história dos Inconfidentes Mineiros, ela reconta a história em Um Romanceiro da Inconfidência. Os próximos slides são indicações de poema para que vocês possam ler e conhecer alguns poucos poemas dessa geração. Então, eu gostaria que vocês lessem e que vocês também resolvessem os exercícios que estão no livro de vocês. Pessoal, finalmente chegamos ao fim da nossa videoaula. Gostaria de terminar minha aula com algumas palavras e fazendo a leitura de um texto muito bacana, tá? E que vale a pena terminarmos nossa aula com ele. Estudamos tantos autores na literatura brasileira, autores que trouxeram, por meio da sua imaginação, da sua criatividade, mundos que se tornam reais na nossa percepção de leitor. Autores que falaram do seu tempo, seja usando a prosa ou a poesia. Autores que falaram dos seus medos, das suas angústias, dos seus amores. Autores que trouxeram para nós o quão valioso é a literatura. Tão importante as nossas letras. Por isso, temos por eles, pelas suas memórias, um grande respeito e uma grande admiração. Eu não sou apenas professor de literatura. Durante toda a minha caminhada na sala de aula, eu e outros colegas somos os mensageiros de que os poetas, os escritores trouxeram para nós o que a vida tem de melhor, que é a leitura. Vamos então, Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo dos grandes sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Carlos Drummond de Andrade. Olha só, estamos vencendo o medo. Vimos que o medo em 2021, em 2020, foi o nosso companheiro
desde o amanhecer até o anoitecer. Veja como esse poema fala conosco num tempo em que o medo paralisou os nossos abraços. Veja como esse poema é atemporal. Mas o medo nos impulsiona a andar e ver uma luz no fim do túnel. Luz que nos impulsiona também a caminhar para o lado da esperança. Estamos terminando o segundo semestre. Estamos saindo de forma vitoriosa. Portanto, fica aqui a minha solidariedade a todos vocês. Fica aqui o meu abraço afetuoso. Fica aqui o meu desejo de que vocês sejam sempre ótimos leitores. E, acima de tudo, que vocês valorizem as nossas letras. Um beijo, até a próxima. Tchau.